O governo federal, em parceria com a Associação Brasileira de Municípios Mineradores, a AMIG Brasil, desenvolve uma política pública inédita para garantir um legado sustentável às cidades mineradoras do país. Para entender melhor o que essa proposta vai englobar, a gente bate um papo agora com o Marco Antônio Lage, que é o presidente da AMIG Brasil. Olá, Marco, boa noite. Boa noite, Maiara. Boa noite, Luiz Fernando. Prazer falar com vocês da 98 News. Boa noite. Marco, a gente começa te perguntando em que pé estão essas conversas com o governo federal para estruturar essa política nacional. Nós temos discutido com o governo federal já há um bom tempo, no âmbito da AMIG, defendendo os municípios mineradores, os territórios minerados. Agora, não só de Minas Gerais, a AMIG Brasil, ela se tornou Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, e representamos municípios de 9 estados do país hoje, notadamente Minas Gerais e Pará, que são os municípios de minério de ferro, mas também outros minerais importantes para essa economia brasileira, para essa indústria da mineração brasileira. E temos conversado muito exaustivamente já há algum tempo, principalmente em temas como a estruturação da Agência Nacional de Mineração, que é a agência que regula o setor minerário brasileiro, a questão também da construção de um novo código minerário no país. A gente tem um código antigo, ultrapassado, que, por exemplo, dá uma reserva, um direito, uma concessão de lavra de minério ad eterno, diferentemente de outros setores que têm que renovar a concessão de acordo com o andamento do processo, da exploração, da produção. Então, também uma inovação do código, estudos sobre questões do CEFEM, a alíquota, o valor que é pago como compensação financeira, um royalties da mineração, por assim dizer. Então, são temas importantes, mas nós estamos elevando todas essas pautas para confluir numa questão maior de defesa, até da soberania territórios minerados junto ao governo federal. Dentro desse escopo, inclusive, de arrecadação dos municípios, a AMIG diz que a reforma tributária deve tirar 20% da arrecadação dos municípios mineradores. Esse detalhe também está em discussão com o governo federal no escopo dessa conversa toda que envolve a criação do Fundo Soberano? Está em discussão também, exatamente para a gente projetar as perdas também da reforma tributária, porque os municípios mineradores, eles recebem basicamente os royalties da mineração e os ICMS de uma cadeia de produção do minério que, a longo prazo, até a transição em 1933, vai ser perdido isso, porque a base principal da reforma tributária será o imposto no destino, Então, na compra, no produto. E os territórios minerados, salvo raríssimas exceções, são cidades menores. São cidades, no máximo, de 100, 120 mil habitantes, como é o caso de Itabira, que é a minha cidade. Então, o imposto sobre o consumo ele não será mais relevante, para regiões, para cidades que produzem muito valor, muita produção, muito movimento produtivo, mas com pouca recompensa financeira por isso aqui. E o setor minerário, mais dramático ainda, porque é um produto não renovável. Então, ele tem tempo para exaustão. E, nesse sentido, que é preciso de criar uma lógica, seja tributária, seja de compensações, onde o legado, e a gente fala de legado da mineração, ela fique depois das riquezas serem extraídas, para que os territórios não se empobreçam e não se esvaziam depois de findado, depois da exaustão mineral. Então, esse é o ponto principal da discussão com o governo federal neste momento. Nós estamos falando da reforma tributária, nós estamos conversando aqui com o Marco Antônio Lage, que é presidente da AMIG, estamos falando da reforma tributária, da discussão em cima do que a reforma tributária pode trazer para os municípios, e falamos anteriormente, são dois assuntos separados, da criação de um fundo soberano que está sendo proposto para trazer mais segurança para os municípios. Uma coisa não depende da outra, Marco? Mas eu queria que você me falasse
como vai funcionar esse fundo soberano e se ele vai conseguir abarcar todos os municípios que são considerados municípios mineradores. São estratégias diferentes. O que a gente tem discutido com o ministro Alexandre Silveira, ministro da Minas e Energia, e nessa tentativa, nessa intenção de construir no Brasil uma política especial, importante para os municípios, para os territórios minerados, é que a gente fale um pouco mais sobre se é polêmica a gente falar de mineração sustentável no Brasil, porque é um setor que tem impactos ambientais e sociais muito grandes, embora gera muitos empregos e as receitas da Cefem, sobretudo, mas a gente está falando de um novo modelo no Brasil. A gente costuma dizer muito, nós queremos ficar mais perto de Canadá e Austrália, que são grandes produtores de minério do mundo, mas que têm modelos muito mais avançados do que nós, e não ficar perto de África, que tem modelos mais agressivos e menos com grandes impactos e menos legados sociais. Então, nós estamos buscando esse legado social e, para isso, a gente discute uma compensação mais duradoura, eventualmente, e trabalhar o Fundo Soberano, como você citou, é uma das alternativas que funciona muito bem na Escandinávia, tem funcionado no Brasil, embora não regulamentado ainda pelo Banco Central, mas tem funcionado nos municípios do petróleo, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, e pode ser uma alternativa também que, no início da exploração mineral, os municípios vislumbrem o período da indústria da mineração ali e criem um fundo soberano, que é um fundo geracional. É uma poupança geracional para as próximas gerações, para garantir sobrevivência ao território minerado, que, repito, o modelo brasileiro é sempre este: a gente extrai as riquezas, acabam as riquezas e esses territórios, essas cidades se esvaziam e se empobrecem. Nós estamos falando da criação de uma política nacional, né, que é exatamente isso que está em discussão. Já tem um prazo para que esse documento, essa política seja elaborada, esteja em vigor? Ainda em 2025 a gente consegue esperar algum resultado dessa conversa? E só para acrescentar a pergunta, tem um exemplo até inclusive da cidade de Itabira, né, que tem a previsão para exaustão mineral em 2041. Começando agora esse fundo, quando chegar em 2041 vai estar suficientemente pronto para atender aí as demandas, a nova realidade do município em 2041? Esse é um ponto importante, viu, Mayara? Porque Itabira, que é a minha cidade, a cidade que eu sou prefeito, por exemplo, é um drama, porque Itabira é o berço da mineração no Brasil. A Vale, a companhia Vale, então Vale do Rio Doce, foi criada em 1942 pelo governo Getúlio Vargas, uma estatal, para explorar a primeira grande mina de hematita de minério de ferro a céu aberto do país, em larga escala, para atender a indústria bélica em plena Segunda Guerra Mundial. E 83 anos depois, a cidade vive, com mais de 80%, vive a minério dependência econômica. Mais de 80% da economia da minha cidade vive em função de uma única empresa, de uma única atividade econômica, e a Vale já anunciou para daqui a 16 anos, em 2041, isso é um relatório que ela apresenta anualmente na Bolsa de Valores de Nova York, onde ela tem capital aberto, ela apresentou isso e esse é o grande drama, quer dizer, faltam 16 anos e durante essas 8 décadas não houve uma política, não houve uma preparação nem da sociedade, quer dizer, não houve um sistema que pudesse preparar a cidade para uma transição econômica, para uma diversificação econômica. E é nisso que a gente está colocando muito, e respondendo à pergunta também do Luiz Fernando, quer dizer, aí neste caso, o Fundo Soberano, nós temos pouco tempo para guardar, para poupar, né? Ele pode ser importante, claro, Itabira tem a intenção de aderir, né? Nós estamos estudando, inclusive, para ser um dos primeiros municípios a ser signatário do Fundo Soberano Internacional, que é uma fundação hoje, para a gente trazer essa prática, ainda que não seja regulamentado pelo Banco Central, mas é um trabalho que a gente está fazendo também para que ele seja regulamentado no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, no caso de Itabira, eu preciso dizer isso, nós propusemos à Vale a criação de um planejamento estratégico, nós demos o nome de Itabira Sustentável,
onde uma consultoria internacional tem nos ajudado a estruturar esse plano com 15 eixos estratégicos e mais de 60 projetos estruturantes para que a cidade realmente não morra, não desapareça, vamos assim dizer, depois do fim do minério. Então, é uma estratégia, um planejamento estratégico que é necessário. Esse é o caso de Itabira, mas é um caso isolado, é uma iniciativa nossa aqui no município, junto com a empresa, com a Vale, que é a única empresa que minera, que explora aqui no nosso território, mas não pode ser uma iniciativa isolada. O que a gente propõe e o que a gente está discutindo com o Ministério de Minas e Energia, com o governo federal, é que a gente crie uma política pública afirmativa, de longo prazo, duradoura, que represente a maturidade do setor mineral no Brasil, que olhe não só para os acionistas, para a produção, para as novas tecnologias, para a exportação, que, diga-se de passagem, não é desonerada de impostos por conta da Lei Candir, então não se paga imposto para o minério de ferro. A China não paga nenhum real de imposto pelo minério de ferro que importa. Então, diga-se de passagem, a gente precisa de ter uma maturidade maior que privilegie também a sociedade, as comunidades e esses territórios minerados. É assim que a gente pensa numa evolução do setor no Brasil. Muito bem, nós estamos conversamos com Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, presidente da Associação Brasileira dos Municípios Mineradores, Amigo Brasil. Marco Antônio, mais uma vez, obrigado por participar conosco aqui, por nos atender. Uma boa noite para você, sempre bem-vindo aqui no Deadline da 98 News. Obrigado, Luiz Fernando, Maiara. E só eu acho que ficou uma questão sem resposta que você me perguntou, o compromisso do governo federal, do Ministério, que ainda este ano a gente possa trabalhar, já estamos trabalhando, né, em reuniões com a equipe técnica do Ministério, teremos em breve um primeiro alinhamento com o próprio ministro Alexandre Silveira, e o que a gente espera, a nossa expectativa é de que realmente, até o final deste ano, possa ser apresentado um arcabouço de soluções, um projeto, um plano de uma política pública duradoura para o setor mineral, com o olhar para os municípios mineradores, principalmente, para as comunidades, para a sociedade.